Boa tarde a todos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Gisele. Bom, estamos gravando já a nossa reunião. Boa tarde a vocês todos. Essa é a nossa quinta reunião da CIDF nesse ano de 2021. Agradeço a presença de todos aqui. Desejo uma ótima tarde, uma ótima reunião. Nessa nossa quinta reunião da CIDF, nós temos 4 justificativas de ausência, da Cláudia Dário, da FT, do Maurício Tomé, que agora descobrimos que está de férias e ficamos com grande inveja, ele que é do HC, do professor Paulo Ronque, do IA, e do professor Luiz Carlos Zeferino, da FCN. Então, são as nossas 4 ausências, em virtude de justificativas que nos foram encaminhadas. Eu pergunto a você se alguém tem algum comentário sobre a súmula da reunião anterior, se alguém quer fazer algum reparo naquela súmula. E já pergunto, porque se ninguém quiser fazer reparo na súmula, eu vou colocar em votação, vou colocar aqui para vocês agora, em votação, a aprovação da súmula da reunião anterior. Então, pedir para vocês votarem, vou dar aquele 1 minutinho regulamentar aqui, prazo para que todo mundo vote. Enquanto aguardamos, a gente já vai... Eu já vou lembrando a vocês que hoje temos uma pauta e temos também uma pauta suplementar com um item que é uma designação do CAISM. Então, há também uma pauta suplementar que foi encaminhada hoje, o CAISM que teve a sua certificação aprovada na CADE da última terça-feira, anteontem, né? Ok, eu vou então dar mais 10 segundos aqui para encerrar a votação, esperando que todo mundo tenha tido a oportunidade de votar. Ah, tivemos um voto a mais aqui, então vou encerrar agora. Encerrei. Vou compartilhar com vocês 19 votos, dos quais 17 favoráveis e 2 abstenções. Então, foi aprovada a súmula da reunião anterior, tudo certo. E aí eu pergunto a vocês se há algum destaque, se alguém quer fazer algum destaque aos demais itens da ordem do dia. A gente tem 26 itens na ordem do dia, mais um item na ordem do dia suplementar. E aí eu pergunto se há destaques. Alguém quer fazer algum destaque? Se alguém quiser fazer, eu lembro que tem a mãozinha que pode ser levantada aqui no Reactions, que fica no rodapé, né? E a pessoa também pode se manifestar no chat ou levantando a mão aqui no vídeo, a gente tenta identificar. Mas acho que não tem, né? Não tem, não há nenhuma manifestação aqui. Ok, então, não tendo destaques, vou colocar em votação toda... Professor, Gilmar parece que está levantando a mão. Ah, o Gilmar levantou a mão. Gilmar, pois não. Houve uma dúvida em relação ao item 23, que não é exatamente um destaque, é só aquela observação de vigência. Mas, se você preferir que destaquemos, a gente explica um pouquinho. Vamos abordar pelo Hemocentro, né? Então... Tá. Aquele assunto a nomeação do Hemocentro. A nomeação do Dr. Bruno, isso, no item 23 da pauta. Talvez seja bom esclarecer um pouquinho. Pois não, então esclareça. Então, não, primeiro destaque, depois vamos votar os não destacados, é isso? Então, destaque 23. Você deseja destacar isso daqui, tá ótimo. Eu achei que só fosse esclarecer alguma coisa, mas destacamos esse, então, e vamos colocar em votação os itens não destacados. Ok. Então, vou colocar em votação os itens não destacados, vocês já devem ter recebido aí o link da janelinha de votação. Oi. Vou dar aquele 1 minutinho tradicional, talvez até um pouquinho menos.
Ok, pessoal, vou dar mais 10 segundos para encerrar. Se alguém não tiver votado ainda há tempo, mas pouco. Ok, vou encerrar aqui a nossa votação e compartilhar com vocês. Então, tivemos 19 votos favoráveis e uma abstenção. Foram, então, todos os demais itens aprovados, exceto o 23º, que foi destacado pelo Gilmar. Gilmar, sinta-se à vontade aí para fazer seus comentários. Pois não, obrigado, senhor. Nós fomos abordados, né, dias atrás, pela supervisão de RH do Hemocentro. Há uma dúvida em relação ao item 23, porque quando ele foi originalmente encaminhado à reitoria, ainda foi no modelo antigo em que o coordenador novo do Hemocentro submeteu ao reitor 2 nomes. Havia o professor, o Dr. Bruno, que é da carreira PAEP, e também uma professora que é da carreira docente, para 2 cargos diferentes, evidente. Acontece que, no processamento desse expediente, deu-se seguimento à designação da docente por sistema automático, não passa na Câmara, né? E aí ficou pendente da documentação do Dr. Bruno passar na CIDF. Aí o RH do Hemocentro nos submeteu essa solicitação de trazer ao conhecimento, para, de repente, ser considerado ou não, se nós daríamos a retroatividade à designação do Dr. Bruno a janeiro, como aconteceu a designação da professora Margarete na estrutura do Hemocentro. Então, não foi um assunto que deu tempo de explicar na pauta, por isso não está em item, e tal como está na pauta, a vigência é o dia da reunião de hoje. Então, eu estou colocando apenas esse item para consideração, se cabe ou não, a juízo da Câmara, e aí a DGH não tem nenhuma, seja para um lado ou para outro, se a vigência for a janeiro, a gente tem que aceitar e tomar providência, e se for a partir de hoje, também tomaremos providência em relação ao Dr. Bruno. É só esse esclarecimento. Gilmar, deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre esse assunto. Eu conversei há alguns dias com o Dr. Eric, que é o presidente do Hemocentro, diretor do Hemocentro, imagina. E ele havia me dito que o servidor, né, que se chama Bruno Benites, ele já tinha assumido as tarefas em janeiro e que ele já estava recebendo desde janeiro por algum motivo. Ele, de fato, recebeu a partir de janeiro? Não? Isso. O que aconteceu é que no processamento da folha, o tratamento que a equipe deu lá tratou no mesmo conceito, quando o ofício foi professora Margarete em cima e Bruno embaixo, entenderam na vigência imediata, só que aí se deram conta depois que o Bruno é carreira PAEP e, portanto, carecia da CIDF ou de um AGE referendo intermediário seu. Isso só ficou claro agora por destaque do RH do Hemocentro. Tendo ocorrido esse pequeno problema, eu vou fazer uma sugestão aqui à Câmara. Eu acharia extremamente cruel que um servidor que já assumiu suas funções e que já está recebendo por elas, seja obrigado a ressarcir aquilo que ele recebeu a mais por algum pequeno deslize no encaminhamento que foi feito em conjunto. Ou seja, a diretoria do Hemocentro é nova. Ela encaminhou as duas coisas no mesmo formulário, no mesmo ofício, não de má fé, claro, é porque ela imaginou que podia encaminhar designações de professores e de servidores de forma conjunta. E isso foi processado de forma conjunta. Então, eu acharia extremamente cruel que a gente agora cassasse a nomeação do servidor em janeiro e o obrigasse a ressarcir a universidade pela diferença de meses, principalmente se nós considerarmos que ele, de fato, assumiu suas funções no cargo em janeiro mesmo. Então, a minha sugestão é que, de forma absolutamente excepcional, a gente faça essa nomeação retroativa à data da assunção, quer dizer, à data do início do pagamento, segundo a DGRH. Quer dizer, que ele assuma na data em que a DGRH começou a efetuar o pagamento, a considerá-lo como designado para efeito do pagamento, porque seria extremamente cruel não fazermos desse jeito. Não sei se alguém tem alguma objeção a isso,
Mas eu acho que se trata de um caso excepcional. Perfeito. Eu concordo com o encaminhamento que, aí, na verdade, a gente estaria tratando da convalidação de 3 meses da GE. Esse é o ponto-chave, porque consta da folha de janeiro, já eles já estavam em dia, assim como a professora Margarete também está no cargo desde janeiro. Ok. Perfeito. Normalmente, a gente não trataria dessa maneira, mas neste caso particular, tendo ocorrido esse problema, que foi um problema, a gente não pode assim, dizer que foi de má-fé, mas, como chama? Mas ocorreu, a gente percebe. A minha sugestão é essa. Veja que o Bruno está com a mão levantada. Bruno, pois não? Não, eu concordo com o tratamento, eu só queria perguntar para o Gilmar se ele pensou em alguma maneira de evitar que isso aconteça no futuro, porque é uma situação bem chata, né? Se talvez alguma adequação no procedimento. Ok, não tem. Na verdade, a área de designações, Bruno, lida com um conjunto de atos e está numa equipe em transição com a chegada de pelo menos 2 novos servidores nos últimos 2 meses. Também teve férias de equipe, gente lá que se reveza com o time da vida funcional. Certamente, esse encaminhamento atípico, em ofício, porque lembrando, só para lembrar também aqui a origem, formulários de designação existem dos 2 tipos, para docente e não docente. Agora, infelizmente, para ajudar a complicar, a coordenação nova do Hemocentro, o professor Eric vai e submete em ofício ao reitor. Não é o fluxo normal. O normal é impedimir o formulário do PAEP e ir para a área docente direto no processo em PDF, o formulário da docente. O professor Eric fez do modo que eu chamei de modo antigo, né, que é um ofício só para designar 2 pessoas na estrutura, e o nome do médico Bruno passou aí como tratado imediato, um servidor certamente novato viu que era uma designação aprovada pelo gabinete, porque o reitor pôs de acordo, e aí colocou no sistema. Mas existe procedimento de conferência, existe todo um filtro, coincidiu com certeza nesse momento em que a gerente de férias e também a equipe com 2, 3 novatos ali, alguém com menor experiência nos casos, achou que era tranquilo e esqueceu de questionar a CIDF, que o que caberia era o funcionário, antes de colocar no sistema ali de janeiro para fevereiro, teria que ir o aviso para o Ademir perceberia, seria submetido um ad referendo, de repente, ao professor Chico, era uma hipótese, e na reunião de fevereiro nós teríamos homologado o ad referendo. Esse seria o original, né, para dizer, da percepção do nosso fluxo de negócio lá. Mas escapou esse caso, eu percebi a tempo agora, a tempo de trazer para a Câmara, para que justamente não aumentasse o tempo de convalidação que o professor Chico teria que dar. É um pouco isso. Mas existe... Só para completar isso mesmo, né? Trocou toda a gerência e o doutor Eric até entrou em contato com a nossa equipe também para pedir algumas orientações da parte de acompanhamento de alguns servidores. Então, eles estão se ambientando ainda de algumas medidas administrativas. Eu também entendo que foi isso. Em geral, as unidades já estão mais adaptadas aí ao nosso cronograma e as partes burocráticas. Em geral, o RH da unidade já sabe qual é o procedimento de praxe, já conhece os formulários e encaminha isso da maneira, vamos dizer assim, que é usual e é a requerida. E o que a gente tem que fazer é, sempre que chegar alguma coisa de uma maneira diferente, quer dizer, um ofício em lugar do formulário, eventualmente solicitar à unidade que encaminhe aquilo da forma usual, ou seja, preenchendo os formulários corretos para professores e servidores. Se isso fosse encaminhado assim, aí não haveria esse problema agora. Cristiano queria fazer um comentário? Pois não, Cristiano? Professor, eu queria só... eu sou a favor também da gente passar a gratificação do Dr. Bruno, do Hemocentro, né? Porque entendo que ele não tem nada a ver com os problemas internos que houve aí na DGRH, mas me faz recordar um caso bem, assim, que eu conversei bastante com o senhor com relação a uma gratificação de uma enfermeira que estava assumindo um cargo de diretora no hospital, na UER. A gente submeteu isso para a CIDF no começo do ano passado e por vários meses isso não entrou em pauta. Isso se concluiu, se eu não estiver enganado, em dezembro ou agora no começo do ano. Não vou recordar a data, desculpa. Mas eu me recordo, o senhor vai lembrar também desse caso que
quando passou na CIDF, não teve o retroativo para ela. E ela questionou isso com a gente explicou a regra para ela, mas eu entendo que ela também não teve culpa nessa situação, ela foi designada pela unidade, atendia todas as regras da legislação vigente, e por algum motivo isso não foi nem incluído em pauta. Então, assim, eu acho que assim, a gente está tratando a mesma coisa com dois tratamentos diferentes. Então, eu queria só colocar esse caso, né, que é um questionamento que eu tive da própria servidora, né, a questão do retroativo, tendo em vista que ela já estava atuando, e isso não aconteceu. Então, é só para a gente pensar um pouco, não querendo induzir alguém a votar contrário, porque eu vou votar a favor do Dr. Bruno, mas só para a gente pensar um pouco como foram conduzida essa situação, até mesmo porque até agora eu entendo o que o senhor justificou na época, mas não concordo, né? Isso eu já deixei claro algumas vezes, mas só por essa questão que eu estou colocando para a Câmara. Cristiano, eu não vou me recordar especificamente deste caso, mas eu me recordo bem claramente que nós solicitamos insistentemente ao HC que nos encaminhasse a certificação. E essa certificação não foi encaminhada por vários meses. E, em algum determinado momento, isso aconteceu com o HC e aconteceu com o CAISM, que foram os dois órgãos que custaram mais a entregar a certificação. Enquanto toda a universidade já tinha entregado, os dois hospitais ainda não haviam feito isso. E, em determinado momento, nós dissemos ao HC que nós não iríamos submeter à casa, ao CIDF, as nomeações que não estivessem previstas na nova certificação. Porque o problema de fazer uma nomeação e depois aquilo sumir na certificação é que, depois que você nomeia, a pessoa só deixa o cargo na vacância. A pessoa só perde a gratificação na vacância. Então, nós estipulamos como condição, em algum momento do ano passado, que esses dois hospitais nos encaminhem. Bom, nós pedimos insistentemente que os hospitais nos encaminhassem as certificações, e os prazos foram sendo dilatados. Era algum momento do primeiro semestre, virou o começo do segundo semestre, o meio do segundo semestre e o fim do segundo semestre, quando, de fato, as certificações chegaram. E essas são as duas últimas. O resto tem unidades e órgãos que entregaram a certificação em 2017. E o HC entregou tão tarde a certificação que ela vai ser a única que ficou pendente e que não foi analisada pela CADES. Todas as outras certificações de todos os outros órgãos e unidades da universidade, todas as outras certificações foram analisadas pela CADE até a última CADE, a CADE da terça-feira passada, como é o caso do CAISM. Então, neste caso, nós tínhamos estipulado como condição para fazer nomeação no HC e no CAISM que eles nos encaminhassem a certificação. E nós dissemos que, depois de protelar a entrega várias vezes, nós dissemos, olha, só faremos as designações depois de receber a certificação, porque aí a gente quer ver se aquele cargo por qual a pessoa está sendo designada consta na certificação nova, porque caso ele não conste, então nós não faremos a designação para um cargo que já tem a previsão de extinção. E esse é um caso bem diferente do caso que a gente observa agora para o Hemocentro. Eu acho que o paralelo não se aplica, porque nesse caso do Hemocentro, a pessoa seguiu absolutamente todas as regras, não havia nenhuma condição, o Hemocentro não deve absolutamente nada. A única diferença é que o encaminhamento foi feito por meio de um ofício, em lugar de ter sido feito por meio dos formulários usuais de encaminhamento desses pedidos de designação. Então, apesar de podermos aplicar
a retroatividade aos dois casos, eu acho que se justifica isso no caso do Hemocentro e não se justifica isso no caso do HC, porque, no caso do HC, todos os sinais foram sendo dados ao longo do tempo. Olha, vocês estão nos devendo, vocês continuam nos devendo, vocês ainda estão nos devendo, agora nós não vamos nomear mais, veja que nós não vamos nomear, perceba que não vai ter designação, nós não vamos colocar na pauta, e ainda assim, reiteradamente, a certificação não foi entregue. Agora, se a gente faz retroativo o pagamento, o fato de você entregar... Aí, então, o HC nem precisava ter entregado. Se o pessoal do HC sabe que nós vamos pagar retroativamente no momento em que ele entregar a certificação, então ele não tem estímulo para entregar a certificação, porque qualquer que seja o momento, haverá um pagamento retroativo. Então, há uma diferença muito grande entre esses dois casos. É claro que você discorda, eu respeito a sua discordância, Cristiano, é claro, eu compreendo, mas eu acho que há uma diferença muito grande dos tratamentos que foram dados. E ainda lembro que o HC foi alertado disso. Então, não foi alguma coisa que foi feita, vamos dizer assim, de surpresa. O Tiago queria fazer um comentário. Obrigado pela oportunidade, professor Chico. Até seguindo um pouco o ponto do Cristiano, não exatamente nesse caso, que eu também não me recordo, e eu acho que as suas explicações foram suficientes, uma vez que desde a aprovação da nova tabela de GR foi instituído que só seriam passados novas certificações, novas gratificações para as unidades já certificadas no novo modelo. Mas eu acho que minha preocupação vai um pouco além disso, porque hoje a gente está... Eu sei que o caso é totalmente diferente, a culpa não é do servidor, do Dr. Bruno, uma vez que para o Hemocentro o que tinha sido feito estava tudo correto, e ele já recebeu, né? Seria mais cruel ainda nós votarmos contra uma gratificação, imaginando que a pessoa ia ter que devolver o que ele recebeu dignamente pelo trabalho dele. Mas a minha preocupação aqui de fazer essa retroatividade é sobre... A gente conhece a universidade e sabe quantas pessoas assumem cargos e essa gratificação, esse parecer na CIDF, vem ser passado algum tempo depois. Por diversos motivos, nós já tivemos até épocas que segurou essas novas gratificações. O meu medo é as pessoas começarem a fazer isso com mais frequência. Então, assim, eu ia sugerir alguma coisa para a gente escrever, quando escrever a retroatividade, não somente retroatividade ao dia, escrever algum texto explicativo que não abra brechas para as pessoas virem a pedir, entrar agora com pedido na CIDF falando, eu assumi em janeiro, eu assumi em fevereiro, para a gente possa segurar isso e deixar no texto exatamente escrito o que aconteceu e o porquê foi aprovado a retroatividade. Minha sugestão era essa. Eu concordo perfeitamente, Tiago. A ideia é justamente essa mesmo. Quer dizer, de fato, não tivesse ocorrido esse episódio, nós teríamos iniciado o pagamento da gratificação em fevereiro, depois da reunião de fevereiro. Quer dizer, eu nem me imaginaria, neste caso, assinando alguma coisa ad referendo da Câmara, porque não é o hábito aqui na Câmara também eu fazer concessões ad referendo. Então, a gente iniciaria o pagamento em fevereiro. Nós vamos ter que escrever que, num caso normal, nós vamos ter que escrever algo explicando especificamente que, neste caso, excepcionalmente, tendo em vista que o servidor já começou a receber a gratificação e que seria injusto solicitar o ressarcimento, uma vez que ele desempenhou as suas tarefas. E tendo em vista que a unidade encaminhou de maneira incorreta a solicitação e que isso não será aceito daqui para frente, mas que nesse caso foi aceito, mas que não será aceito daqui para frente, porque daqui para frente a gente só aceitará
o encaminhamento de solicitações feitas da maneira usual, usando os formulários adequados. Então, que neste caso particular a gente vai atender. Mas, não sei, estou aqui pensando um texto, né, pensando alto com vocês aqui no texto, seria algo dessa natureza para deixar bem claro que se trata de um caso excepcionalíssimo que não se repetirá, para evitar essa possibilidade de alguém informar assim, olha, eu já assumi tem não sei quanto tempo, agora eu quero pagamento retroativo. Eu acho que o Gilmar concorda, porque o Gilmar, vira e mexe, recebe solicitações de pagamento de algum benefício retroativo por falta de encaminhamento da unidade ou órgão. E isso não é adequado, em geral. Eu concordo com a proposta do Thiago. Acho que esse parecer pode sair bem específico, ele constar claramente essa convalidação de tempo em função... A origem principal está clara para nós, gente. É o ofício que o coordenador encaminhou ao reitor, ao invés de mandar os formulários de praxe. Então, uma vez respeitados os formulários, isso não teria acontecido. É muito mais fácil de controlar o fluxo pelos formulários do que por ofício padrão, onde, de acordo, é pressuposto a ordem superior do reitor. Então, acho que o parecer fica bem explicado, que foi excepcional, para corrigir uma atuação de estrutura certificada, que já existe em ordem do Hemocentro, e, a partir daí, que se aprimore os controles, claro, para que não venha acontecer novamente. Então, acho que é salutar resolver esse problema, porque ficar ele pendente só pioraria com o tempo, e, de fato, a gente não quer complicar as coisas. Então, como ainda dá tempo de colocar aqui no contexto, o ofício foi bem na virada do ano, o que desencadearia, sim, um ad referendo, porque não temos CIDF em janeiro, teria que pagar em janeiro já com ato superior da presidência, mas fevereiro só homologaria o ad referendo. Então, é um caso atípico, realmente excepcional, e por isso entendi, até foi bom, ao nível de esclarecimento da reunião, nós colocarmos em destaque o item para ficar bem claro essa aprovação do Hemocentro. Ok. Ok. Não sei se há mais alguma manifestação. Se não tiver, vou colocar em votação, então, esse é o que é o item 23. Vocês devem ter recebido aí uma janelinha, é a aprovação da designação com essas condições aqui, mencionadas pelo Gilmar e pelo Thiago, a designação do Dr. Bruno Benites, do Hemocentro. Faremos todo o esforço para que esse tipo de engano não volte a acontecer, para deixar o Bruno tranquilo. O Bruno tem razão de levantar, quer dizer, de levantar essa questão. Nós precisamos, toda vez que ocorre algum erro, a gente precisa verificar os nossos procedimentos e alterá-los de maneira a evitar que isso volte a acontecer, né? O que é sempre desagradável, inconveniente. Muito bem, vou encerrar, então, em 5 segundos aqui a votação. Ok, vou encerrar agora. Então, tivemos 19 votos favoráveis e 2 abstenções. Vou mostrar aqui para vocês, 19 favoráveis, 2 abstenções. Então, foi aprovado. Com isso, vencemos a nossa ordem do dia. Encerramos a ordem do dia. E resta-nos o expediente. Aí eu queria saber se alguém deseja se manifestar aqui no expediente. Observem que vocês podem se manifestar escrevendo alguma coisa, avisando aqui no chat ou levantando a mão, se alguém quiser fazer alguma manifestação. O Gilmar levantou a mão. Gilmar, eu já pretendia passar-lhe a palavra. Vamos ver se mais alguém aqui da Câmara quer se manifestar. E, não havendo manifestação, a gente passa para o Gilmar. O Bruno levantou a mão. Bruno, sinta-se à vontade. O Gilmar já imagina. Quero saber como é que estão os procedimentos para a implantação da avaliação, que já de praxe eu perguntar, que nessa mudança de reitoria, às vezes as informações se perdem, né? Então, seria bom que a Câmara toda tivesse a par para a gente cobrar a próxima que continue andando. Perfeito. Gilmar, você quer responder ou você vai responder na hora que você for comentar? Acho que respondo em conjunto, sim. Esperar um pouquinho mais membros, a gente faz um resumão aí, ok? Perfeito. Estou vendo aqui que o Rafael está com a mão levantada. Rafael,
Chico, boa tarde a todos, a todas. Na verdade, eu só levantei a mão aqui, porque imagino que essa seja a última reunião da CIDF, com a presidência do professor Chico. Então, eu gostaria só aqui de usar esse momento para agradecer a oportunidade de dividir esse espaço aqui com o professor, a gentileza com que sempre conduziu aqui todos os assuntos, né? E toda a generosidade aqui com a gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Rafael. É isso, professor. Eu vou fazer um comentário a esse respeito já já. Queria passar a palavra, então, ao professor Pascoal, que é o nosso próximo inscrito. Boa tarde. Bom, eu me inscrevi pelo mesmo motivo, né? Queria, em nome do FGW, em meu nome, agradecer o convívio aí com o professor Chico, toda a dedicação, seriedade, serenidade, competência com que ele conduziu essa Câmara todo esse tempo. Agradecer imensamente por isso e toda a equipe da PRDU, todos da gestão, né? Espero que muitos continuem, né? Alguns devem ser trocados com certeza, mas espero que muitos continuem por aí ainda, né? Então, nossos agradecimentos e espero reencontrá-lo sempre lá na vizinhança, Chico, como sempre. Sim, obrigado por tudo. Muito obrigado, Pascoal. Vou passar a palavra para o Daniel. Oi, eu só queria confirmar, professor, a menos que eu tenha visto muito mal, mas o assunto da progressão não foi pautado na CAD, né? E então eu queria, enfim, se você tiver alguma informação aí, se foi alguma demora burocrática ou se foi alguma escolha mesmo da gestão de deixar isso para a próxima. Obrigado. Eu vou comentar sim, Daniel. Eu vou comentar. Eu seria o último a falar aqui e faria um comentário a esse respeito. Imagino que a Câmara esteja ansiosa para saber como anda esse processo, né? Em que pé anda o processo. Era isso, Daniel? Oi, sim, era isso. Obrigado. De nada. Não sei se temos mais inscritos, acho que não. Vou passar, então, a palavra ao Gilmar. Gilmar. Isso, então depois eu toco também um pouco no assunto do Bruno, e também um pouco ligado ao que o Daniel falou, mas antes vou trazer um informe rápido, porque é uma medida prática que nós tomamos recentemente com a PRDU junto, e como vai desencadear uma mensagem aos interessados, assim vocês na Câmara, também como representantes, já ficam sabendo e levem aí, por favor, o assunto conforme for chegando nas unidades de vocês, porque pode ter envolvidos em todas as unidades da Unicamp. Trata-se de uma solução, vocês vão lembrar que no ano passado, em fevereiro de 2020, nos 2 últimos dias de fevereiro de 2020, fizemos um encontro, né? Um amplo encontro ainda, podíamos, né? Presencialmente fazer ali no auditório da DGA, GGBS, uma reunião com todos os dirigentes e RHs, quando tratamos dos assuntos das gratificações de representação incorporadas. Então, vocês devem lembrar também, alguns comuns ao RH e diretores de unidades, lembram que nós tratamos uma listagem de GRI, onde tinha todo o tratamento da universidade para resolver aquele problema do cálculo dos décimos, segundo a lei 813 de 1996. Esse assunto, então, desencadeou uma decisão da reitoria de março em diante, a folha de março foi ajustada, porém, havia uma pendência de um trabalho minucioso e que exigia muito mais detalhe, que era cerca de quase 200 casos em que havia alguma variação de cargos ao longo dos anos com um diferencial a maior, ou seja, havia um valor a receber sobre um passivo. Então, vocês lembram que nós encaminhamos listagens a todas as unidades, esclarecemos na DGH todos que tinham dúvidas sobre a variação de GRI, e aí ficou pendente esses casos de qual variação a maior, quando seria tratado e como resolver. Apesar de ter chegado a pandemia, apesar de todas as dificuldades da equipe que trata disso, nós avançamos nos casos e concluímos o trabalho. O trabalho foi concluído, nós chegamos a 179 situações em que tem de R$1 a X reais para acertar, e de modo que nós vamos, por determinação do reitor com o professor Chico, está aqui, nós tratamos o processamento disso, para que vocês receberão, né, os envolvidos, né, receberão avisos individuais com crédito no dia 15 de abril, sobre o valor, então, da variação de GR, que é só da GRI, com os efeitos no adicional tempo de serviço, sexta parte, férias e 13º. Então, todos os encargos
respectivos, que envolve o quinquênio, é o critério da prescrição quinquenal para esse tipo de acerto. Então, as pessoas terão valores que serão acreditados. Esse aviso vai para cada interessado, está sendo startado a partir de amanhã até segunda-feira, já chega o aviso, porque o crédito se dá na quinta-feira que vem, dia 15. Então, é uma solução que a universidade entrega com isso uma pendência concluída, absolutamente em dia com o que era esperado e assim corrigido. Detalhe, o valor é corrigido à inflação do IPC-FIP até março agora de 2021, tá? Então, corrige-se 5 anos de GRI com a inflação até março de 2021. E o segundo tópico que o Bruno e o Daniel, de forma até ligada ao assunto, né, nos trazem, eu, da minha parte, o professor Chico vai acrescentar daqui a pouco, acompanhamos o assunto, do ponto de vista de processo avaliatório, falando do tópico processo avaliatório, não tivemos grande avanço, porque, vocês sabem, depende da conclusão do trabalho de metodologia que será deliberado no GT com o CIDF primeiro, para depois chegar na CAD. A nossa intenção é a metodologia da carreira e da nova progressão. Aí sim é o segundo tópico do Daniel, em que também, de fato, o professor Chico vai trazer detalhes, mas não, nós vimos na pauta de terça-feira, não entrou na CAD, então acredito que cairá na sequência de tramitação da nova gestão. Do ponto de vista do processo avaliatório, vocês devem sempre lembrar que a DGH será a ponte entre o que for definido de sistema adequado, seja ele um módulo de avaliação de desempenho da empresa sênior, é uma possibilidade forte que se desenha pelo GT que se colocava até então, mas pode ser que não seja essa solução e seja trazida outra, que é a contratação de outro tipo de software ou desenvolvimento de uma ferramenta dentro da universidade para tratar a avaliação quando for o caso, né? Então, a metodologia seria aprovada, as formas de conceituar critérios, atrelando a planes, a metas e a temporalidade, mas a sistematização disso vai depender da condução com a nova gestão sobre a melhor escolha do custo-benefício disso. A DGH, então, caberá o papel de executar o que for decidido nesse sentido e dar todo o apoio, orientação, oficinas aos RHs no momento oportuno. Então, acho que é isso da minha parte, claro que sem antes terminar, com um agradecimento também a todos, né, pelo convívio de 4 anos que eu tive, porque alguns membros se revezam na investidura e acabam lidando conosco há mais tempo, e os membros mais recentes da CIDF, que começaram há 2 anos conosco, também um trabalho sempre de aprendizagem para mim, a cada reunião é um convívio, é um item que a gente agrega, que destacamos, que conversamos juntos, sempre na ideia do bom diálogo, e acredito que com isso todos aprendem, todos evoluem. Deixo, então, a CIDF na vice-presidência, imaginando que tenha aí trazido um pouco de experiência também e de olhar para uma Câmara que é importante e tem desenvolvido há tanto tempo na Unicamp e tem muito pela frente para tocar. Então, agradeço aí a parceria, o convívio, também já faço aí aqui com o professor Chico, não, ainda o verei, claro, até dia 19, mas com certeza minhas palavras de um presidente super ponderado, com essa temperança, com essa paciência que nos dá uma aula de saber levar os trabalhos, às vezes, em temas tão tensos, às vezes, né, de uma política interna tão acirrada, mas ele faz com que se tramite, né, nós que passamos ali, principalmente quem viveu a experiência dos debates nas sessões do primeiro processo de progressão, que implantamos de forma inédita, pode perceber, e eu que já vi, desde 2001, eu fiz parte da primeira CRH, posso testemunhar, gente, eu já vi vários tipos de presidências de Câmara, e se hoje esse item que a gente destaca ou traz aqui, debate tão de forma aberta, e essa forma de condução que a Unicamp tem, como é um avanço? Vocês não têm ideia como era isso há 20 anos atrás, os embates que tinha. Primeiro, não era gravado, não era aberta, não era com esse vídeo, não era, enfim, acompanhada pela comunidade. Isso é uma mudança impressionante. Só quem viveu esse avanço, e eu vivi, olha, reconheço que não tem volta. Realmente é impressionante a capacidade com que tenhamos de saber lidar com comunidade aberta,
dados transparentes, convicções que às vezes nem sempre se ganha ou perde no voto, mas é importante que a Câmara tenha esse papel realmente de diálogo franco com a comunidade. Isso, dos presidentes de Câmara que eu vi, todos no seu modo de conduzir, né? Mas o professor Chico está de parabéns por essa forma lógica matemática que ele tem, mas eu adoro esse método matemático que acaba chegando x mais y, nem sempre é zero, e aí o resultado é positivo. Então, obrigado a todos e às ordens. Obrigado, Gilmar. Deixa eu esclarecer o ponto aqui que foi levantado pelo Daniel. Daniel, foi uma frustração para todos, e aí eu me incluo aqui como membro da Câmara, o fato da proposta de alteração daquelas duas deliberações, a CAD 9 de 2018 e a CAD 5 de 2019, não ter entrado na pauta da reunião da CAD dessa terça-feira. Nós entregamos a documentação dentro do prazo. É bem verdade que entregamos assim muito perto do fim do prazo, porque, não sei se vocês se recordam, depois que o processo saiu aqui da CIDF, ainda era preciso fazer uma pequena revisão do anexo 3º da deliberação CAD 9 de 2018, o que foi encomendado ao professor Jefferson do IEL, e ele, pessoalmente, o diretor do IEL, fez esse trabalho, uma pequena revisão no texto. Não foi uma revisão muito grande, mas foi uma revisão, porque, de fato, não havia tanta coisa para rever, mas ele fez uma revisão e eu sou gratíssimo ao professor Jefferson por isso. E ele, de fato, tocou em alguns pontos que eram pontos relevantes ali de reforma do anexo 3º. Bom, mas eu fugi um pouco do assunto. Nós entregamos isso dentro do prazo e, assim que a gente entregou, esse assunto foi para a PG e a resposta da PG, eu acho que a PG está sobrecarregada, né? Então, a resposta da PG só chegou ao nosso conhecimento ontem, quarta-feira, já passada a reunião da CAD. A gente esperava que houvesse tempo de atendermos os questionamentos da PG ainda antes da reunião, para que essas propostas entrassem na pauta. Deixa eu comentar com vocês o que a PG levanta. A PG, de fato, fez uma análise profunda da proposta e tocou em alguns itens que precisam ser reformados. Eu não trouxe aqui os itens, eu tenho eles aqui anotados, e estava conversando com o professor Pascoal logo antes dessa reunião, marcamos uma reunião para minutos antes dessa reunião da CIDF para conversarmos sobre isso, e chegamos à conclusão que, apesar de relevantes os aspectos que foram levantados pela PG, não seria necessário retornar o assunto à casa, porque não há nenhuma mudança que confronte aquilo que foi decidido pela CIDF. Há pequenas inconsistências no texto que precisam ser sanadas, e a PG as destacou muito bem. Há pequenas inconsistências que precisam ser sanadas. Eu conversei com o professor Pascoal, farei uma resposta à PG. A PG não pediu que a gente enviasse depois a proposta CAD, mas que retornasse a versão revista das duas deliberações à própria PG para que ela fizesse uma análise da proposta revisada. Eu vou encaminhar isso, só entrará na reunião da CAD de maio, o que é, de fato, uma frustração, particularmente para mim, e eu tenho certeza que é uma frustração também para vocês que esperavam ver isso já aprovado. Eu imagino, espero, torço para que a nova administração coloque isso em pauta na próxima reunião. Eu acho que essa proposta de revisão das duas deliberações apresenta um avanço muito grande com relação àquilo que foi, como é que chama? Aquilo que estava, o que está em vigor agora, melhor dizendo, né? Aquilo que está em vigor. Acho que é uma proposta que avança bastante, e até que tenhamos uma proposta ainda melhor, eu acho que seria conveniente ficarmos com essa, que foi tão bem discutida aqui dentro da casa, discutida de uma forma aberta, com a participação de todo mundo. Todas as CSAs tiveram a oportunidade de se manifestar,
foi uma discussão muito rica aqui dentro da CIDF. Então, eu torço para que ela seja aprovada. Fico sempre um pouco triste por não estar na CAD neste momento, mas a gente não participa dessas discussões pensando na satisfação própria, né? A gente participa disso justamente pensando na melhoria da carreira. E eu acho que isso, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Daniel, você está com a mão levantada, o Pascoal também? Queria saber os comentários de vocês. Vou começar... Aqui na minha listinha parece que o Pascoal levantou a mão primeiro. Então, Pascoal. Obrigado, Chico. Não, só para corrigir uma gafe aqui, quero agradecer também ao Gilmar, obviamente, né? Pela dedicação, pelo convívio. Eu estava com a esperança que ele pudesse ser reconduzido, ele e toda a equipe da DGRH, né? Quem sabe, né? Vamos torcer, né? Quem sabe. Não, eu queria agradecer muito aí, Gilmar, pelo convívio, toda a equipe, Giovana também. Espero que vocês continuem, né, nos cargos. Mas agradecer a todo mundo aí pelo convívio, Gilmar em particular, desde o primeiro GT, né, Gilmar? Passamos no primeiro GT da carreira, o IAC, e o segundo GT, né? Então, muito aprendizado, um excelente convívio. Obrigado por tudo aí, Gilmar, Giovana e toda a equipe da GRH também. Obrigado. Obrigado, Pascoal. Agora eu vou passar a palavra ao Daniel. Não, obrigado pelas explicações, professor Francisco, e a gente sabe que o tempo, às vezes, da Unicamp, ele é um pouco diferente do tempo do relógio, né, do tempo cronológico. Então, imaginei que... eu tinha, na verdade, quando a gente fez as reuniões em março, eu imaginei que não conseguiria dar tempo de entrar na CAD de abril, porque a PG deve estar realmente... só para vocês terem uma noção, uma vez eu mandei uma solicitação, a gente mandou lá da PRG, para analisar uma linha de uma resolução. Eles demoraram 3 meses para responder. Então, eu imaginei que uma deliberação como essa não seria feita assim, análise em tão pouco tempo. Mas, enfim, eu não vou falar em nome do grupo, até do GT, até porque o professor Pascoal está aqui, ele foi o presidente, mas assim, eu de coração mesmo, assim, do fundo do meu coração, eu espero que essa proposta ela seja levada adiante e que se a universidade achar que ela não condiz com os anseios da sociedade, da comunidade, que ela seja derrotada em votação, digamos, né, que a própria CAD vá contra, mas espero que ela não fique parada em alguma gaveta nessa mudança aí de gestão e que não venha algum tipo de ordem para que isso fique em stand-by até sabe-se lá quando. Que a comunidade, de fato, se ela não tiver de acordo, que ela possa votar na CAD, né? Não que isso se perca aí nos labirintos burocráticos. E queria aproveitar também e agradecer, eu estou aqui há pouco tempo, né? Eu fui da CIDF na época da professora Marisa, depois fiquei um tempo fora, voltei agora recentemente aí, com o professor Francisco, e queria realmente, assim, também aproveitar e agradecer todo o seu empenho aqui nas reuniões, assim, acho que, não sei se pelo fato de você ser mineiro, você tem uma calma, assim, que não é muito comum dentre os gestores universitários, mas fiquei, assim, você permitiu um diálogo aberto, claro, às vezes sendo aquele, dando algumas estocadas, assim, mas bem pontuais e bem sinceras, mas eu acho que isso foi interessante e, assim, queria também, eu só sinto pelo seu time aí, pelo Ipatinga, não tá jogando muito bem, né, mas, enfim, o que importa é o Cruzeiro estar na Série B, né. Obrigado. Bom, eu concordo com relação ao Cruzeiro, com relação ao Ipatinga, infelizmente, não deu certo. O Ipatinga já foi bom, gente, mas agora está meio caído. Bom, muitíssimo obrigado, Daniel. Eu vou fazer um comentário avançando um pouquinho no que você falou. Eu não prefiro... Você disse que preferia ver essa proposta ser rechaçada na Câmara a ficar numa gaveta, mas eu prefiro pensar de uma maneira diferente. Sempre é possível criarmos propostas melhores do que as anteriores. Nós temos que andar sempre para frente. E a cada vez que a gente aprova alguma coisa, a gente sempre espera que seja melhor do que a anterior. Então, a universidade poderá criar deliberações relacionadas à carreira PAEP ainda melhores do que essa que nós aprovamos na Câmara.
mas certamente essa é melhor do que a que está em vigor. Então, seria uma pena se a gente não aprovasse essa agora e disséssemos: temos uma carreira melhor do que a que está em vigor agora, já temos uma carreira melhor, e vamos começar a elaboração de uma nova proposta que seja ainda melhor do que essa que a CIDF aprovou, que a CIDF vai analisar no ano que vem, por exemplo. Não há nenhuma oposição entre aprovar isso, que foi o melhor que nós conseguimos fazer neste momento, dentro dessa casa, e uma proposta ainda muito melhor que surgirá no futuro. Então, eu espero realmente que essa proposta venha a ser apreciada pela CAD, e espero mais ainda que ela seja aprovada, porque não só a gente percebe aqui o esforço da CIDF, o empenho de todos vocês para construir uma proposta melhor do que a atual, como eu acho que essa proposta saiu muito boa. Então, seria uma pena realmente não avançarmos. Mas, enfim, isso agora está fora como é que chama? Posso só fazer uma parte? Pois não. Não, eu também espero que ela seja aprovada, não quero que ela seja rechaçada. O que eu quis dizer é o seguinte, que se a universidade ela não estiver de acordo, que isso pelo menos passe pela CAD, não que isso fique parado. Não, você tem razão, mas o que eu estou dizendo é assim, se a universidade não estiver de acordo com essa, ela não precisa dizer que essa é a melhor proposta que já existiu no mundo. Ela precisa olhar para essa e dizer: essa é muito melhor do que está em vigor? Essa que a Câmara que aprovou é muito melhor do que está em vigor. Então, se ela é muito melhor do que está em vigor, vamos aprová-la, até que surja uma, quem sabe, ainda muito melhor do que essa, porque nós estamos sempre avançando. Então, eu espero mesmo que a CAD aprove, mais do que qualquer outra coisa, eu espero que ela aprove com essa ótica. Nós temos que melhorar, ainda que a proposta não seja perfeita para alguns, né? Bom, então, eu estou torcendo para que a próxima CAD faça isso, eu vou encaminhar com as correções que foram pedidas para a PG. Na verdade, eu ainda vou me reunir com a doutora Fernanda para ter certeza de que eu compreendi perfeitamente algumas questões e também para mencionar que alguns comentários da PG talvez não se apliquem às deliberações, então vou fazer uma reunião, depois disso vou elaborar, vou encaminhar a CAD e posso pedir ao Ademir que coloque na página da CIDF essa última versão que será encaminhada à próxima CAD, porque a gente, aí vocês poderiam ver, vocês que são membros da CIDF, poderiam ver qual é a proposta que será encaminhada à CAD de maio. Bom, agora, terminando a reunião, eu queria agradecer esse convívio com vocês durante esse tempo. Achei fantástico participar aqui da CIDF. Nós tivemos, nesse período de 2 anos e pouquinho que eu estive aqui junto de vocês na casa, nós enfrentamos tarefas muito difíceis. Primeiro, a implantação da carreira PAEP em 2019. A implantação da carreira PAEP se deu no começo de 2019, foi uma implantação com algumas arestas a aparar. Depois, ainda no comecinho de 2019, a gente precisou elaborar aquela deliberação CAD 5, né, que é a que está sendo revisada agora, mas que foi um passo adiante, porque o nosso objetivo naquela época era realizar ainda em 2019 um processo de progressão. Eu sei que o processo de progressão recebeu críticas, muitas dessas críticas são críticas corretas e positivas, porque apontam uma melhoria do processo. Essas críticas geraram a nova proposta que o GT, aqui, comandado pelo professor Pascoal, apresentou aqui na casa, que foi alterado pelo CIDF, mas era importante, naquela época, darmos esse passo, porque, de novo, nós não tínhamos um processo de progressão e, sem ele, nós perderíamos a oportunidade de usar os recursos de 2019. E perderíamos mesmo, porque nós não sabíamos que, em 2020, viria aquela lei complementar 173, que impediria as progressões, né? Então,
fizemos bem em aprovar um processo que, ainda que imperfeito, eu diria que deixamos de fora da progressão, com aquele processo, muitas pessoas que tinham mérito, mas não aprovamos nenhuma progressão de pessoas que não tivessem mérito também. A forma da gente corrigir a progressão na Unicamp é, primeiro, fazendo essas correções do texto, como estamos propondo agora, mas, principalmente, abrindo processos de progressão com uma certa regularidade e com um número suficientemente grande de recursos, com um volume de recursos suficiente para permitir que os servidores progridam, né? Então, o segredo não é segredo, né? A solução está em ampliar a progressão e torná-la regular, uma atividade regular. Mas nós tivemos um monte de outros problemas, né? Tivemos a pandemia, tivemos a Lei Complementar 173, e é claro que eu tive aqui algumas discussões. Vocês são muito gentis em dizer que eu sou polido. Na verdade, eu me acho um sujeito chatíssimo, e eu fico infernizando algumas pessoas, como agora fui, talvez, indelicado com o Cristiano, que é uma pessoa a quem eu admiro muito. Temos algumas divergências, mas não deixo de admirá-lo bastante pelo ótimo trabalho que ele faz. E eu me acho uma pessoa meio chata, que fico pegando no pé, né? Então, eu peço desculpas a vocês por esse comportamento. Eu agradeço as mensagens gentis aqui. Vou me despedir de vocês com grande saudade, não com a saudade do cargo, porque esse cargo da PRD1 é um cargo duro, realmente duro, e foi particularmente duro nesse período de 2 anos aqui, particularmente duro. Mas eu sentirei saudade da Câmara, sentirei saudade de vocês em particular, e queria agradecer aqui que esse grupo é um grupo que, em todas as reuniões, teve sempre contribuições a dar. As pessoas que se manifestaram sempre se manifestaram de maneira positiva, propositiva, com sugestões, com opiniões que eram relevantes para melhorar a carreira PAEP, o processo de funcionamento da estrutura da carreira de servidores aqui na Unicamp. Então, eu fiquei encantado aqui com a Câmara. Fizemos aquilo que era possível fazer neste período, com as restrições que a gente teve. Peço desculpas, então, a vocês pela minha falta de paciência em alguns momentos, mas agradeço muito esse convívio e agradeço a quem elogiou. Eu sou péssimo para receber elogio, não me acho merecedor, não, mas agradeço muito a vocês. Desejo muito sucesso à Câmara com o novo pró-reitor, que já presidirá a próxima reunião. Então, desejo muitíssimo sucesso para vocês que continuam aqui. Agradeço muito, assim como agradeço também ao Gilmar, que me auxiliou aqui nesse trabalho, e ao Ademir, que está sempre quietinho no fundo da sala, mas que faz o cotidiano da CIDF funcionar. Não posso deixar de agradecer ao Ademir, que agora está sozinho. É verdade. Não é, Ademir? Professor, até eu quero agradecer como AT da CIDF, até se a Isabel, que aposentou, né, que eu atuei com a Isabel, ela estaria aqui também agradecendo a vocês, com certeza. E foram períodos de presencial e o virtual, né, que eu peguei. A Isabel já estava aposentada, né, e foi grandes aprendizados aí nesse novo mundo, né, o mundo virtual aí. E vocês também comigo, sempre muito paciente e sempre atuante também, no lado profissional, no lado pessoal. Para mim, eu só tenho a agradecer a vocês, a Giovana, que está aí, a todos, né, todos os membros, né, principalmente vocês aí, que sempre o que eu pedia, o que eu mandava e-mail era de prontidão, já estava ali, sempre apoio. Muito obrigado, viu? Só isso que eu digo com a T da CIDIF. Obrigado, Ademir. Na verdade, quando a gente fala assim, a equipe da CIDF, a equipe é formada pelo Ademir, né? Porque com essas restrições financeiras da universidade,
a equipe da CIDF foi sendo reduzida e agora ela se resume ao Adelir. Então, isso, temos a Isabel Cristina também, né, professor, que está apoiando aí. A Isabel Cristina que nos dá um apoio também. Aí o que a gente aí, né? foi obrigado a fazer foi roubar a Isabel, né? A gente rouba ela aí. a Isabel aqui, a Isabel ali. A gente rouba a Isabel ali da DGRH. Isso. E como é que chama? Nos dá um apoio também. Ela nos dá um grande apoio nesse caso. Isso. E, bom, não posso deixar de agradecer, então, a toda a equipe da DGRH, a Isabel, Gilmar, a Giovana, a equipe toda da DGRH, e agradecer também a vocês todos. Aqui, bom, também estou vendo aqui o Tiago, não canso de agradecer ao Tiago, que é sempre alguém que, para quem eu passava os abacaxis, né? E eu passava os abacaxis, e o Tiago sempre tinha uma resposta pronta, é inacreditável como ele já tinha pensado, não sei se ele já tinha pensado, o debate pronto resolvia aquilo ali, mas eu passava algum abacaxi para ele, ele sempre surgia com uma solução instantânea. Mas eu agradeço muito a vocês por essa disposição em participar da CIDF de forma ativa e de aperfeiçoar a carreira aqui dos servidores, todos esses processos que passam pela Câmara. Fiquei muito satisfeito de fazer parte desse grupo e desejo a vocês, então, boa sorte. Bom, pessoal, boa tarde a vocês, então, e na próxima reunião não estarei aqui, mas certamente vocês manterão aí esse pique aqui na CIDF, né? Acho que o Tiago queria falar, não sei. O Tiago. Levanta a mãozinha. Ademir, na verdade, não, eu só ia agradecer as palavras do professor. Obrigado, professor, foi um prazer trabalhar com você aqui, tanto na CIDF como na COP, todo esse período. Desejar a você muito sucesso nas novas posições, o que vier pela frente, né? E tudo de bom. E em nome meu e da EPLAN, foi um prazer trabalhar com essa PRDU. Obrigado, Tiago. Daqui para frente eu não farei rigorosamente nada, né? Quer dizer, farei tudo o que eu faço, que é dar aula, sei lá, pesquisar, orientar alunos, mas eu acho que eu encerro a minha carreira administrativa no próximo dia, sei lá, 19, talvez, né? Então, para vocês que continuam com essa tarefa, eu desejo muito sucesso aqui, boa sorte a todos. Tá ok, gente? Muitíssimo obrigado, desculpa pelo momento. Cristiano, seu fã incondicional está aqui. Sairei mantendo esse fanatismo aqui e agradecendo, é claro, a toda essa equipe da área da saúde, faz um trabalho sensacional, nunca suficientemente reconhecido. Ok, muitíssimo obrigado. Ok, boa tarde. Tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde. Se cuidem. Boa tarde. Tchau, Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, professor Chico. Boa tarde, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, Chico. Obrigado. Tchau.